Fala pessoal, diretamente aqui do Cacoal Selva Park, 10ª com café e segunda-feira tecnológica dos robustas amazônicos. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo aí, se você caiu nesse episódio aqui, dá uma olhadinha no nosso canal aí, que tem vários episódios sobre a feira aqui, muitas pessoas, autoridades passando por aqui pela feira. E a gente está fazendo esse bate-papo rápido aqui, tentando extrair o máximo um pouquinho de cada um. E antes de eu apresentar e começar esse papo aqui com mais um representante expoente aí do café, gostaria de agradecer as empresas apoiadoras aqui do Momento Chave Podcast, edição com café. Queria agradecer a Expertise Investimentos, escritório lá em Paraná, através do Guilherme, Geagro, através da pessoa do Giacomo aí, representante Budni, a Crédice Sudoeste e Nova PEC Pulverização, através do Alisson, e ao Felipe, ao Dr. Felipe e o Dr. Eber, do escritório de advocacia Colone e o Endit. E aqui na minha frente está ele, mais uma vez, tivemos o privilégio aí já de conversar na Rondônia Rural Show, conversar lá no BEP na Selva, conversar no Momento Chave Podcast e agora aqui na Concafé, Juan Travaim. Juan, mais uma vez, grato pela essa oportunidade. Ô, Bruno, eu que agradeço, estar aqui mais uma vez num momento especial, que é o 10º com café e a segunda feira tecnológica do Robusto Amazônico. Juan, vamos falar um pouquinho sobre o que virou essa 10ª com café, essa segunda-feira, foi pensado por um negócio que você bate muito nessa tecla, que ninguém faz nada sozinho, então muitas instituições ajudando. Eu queria que você falasse um pouquinho, você olhar, para essa movimentação de gente aí desde o começo da manhã, 7 horas da manhã. Qual que é o sentimento? Na verdade, nem 7 horas da manhã, Na verdade, nós estamos virados, entendeu? Desde semanas atrás. Olha só que interessante, rapaz. Ontem, 10 horas da noite, precisava assinar um documento, eu mandando mensagem para nossa secretária executiva, para Laurinha, um abraço para ela. E aí eu mandei mensagem, Laura, precisa assinar um documento. Daí ela, peraí, chefe, bateram no meu carro aqui. Ela mandou uma foto do carro dela tudo regaçado, assim, entendeu? Daí eu, meu Deus do céu, onde você tá? Daí eu fui lá, à noite, umas 10 horas da noite. Cheguei lá, daí ela, carro tudo arrebentado, Daí eu falei, você tá bem? Daí ela, tô. Daí eu falei, então, assina o documento. Assinou tremendo. Ufa! Aí, agora tá bom. Agora vamos conversar, Daí ficamos lá batendo papo e tal. E olha só pra você ver como é que é as coisas. Eu comecei a conversar com o pessoal do outro carro que bateu nela, E daí eu falei, cara, você sabe que amanhã vai ter um evento de café e tal. Conclusão, tá todo mundo aí também do carro que bateu, entendeu? Então, realmente é uma loucura, rapaz. É uma loucura, assim, contando só uma historinha aqui, mas pra você ver o que a gente vive, assim, é muito interessante que um evento desse, que é recorde de público de todos os Concafés até hoje, então é a 10ª edição e o maior número de pessoas nesse evento realmente é de impactar, porque dobrou praticamente o número que a gente estava esperando, Então isso demonstra o sucesso que a cafeicultura no estado de Rondônia vem passando, e isso é devido a essa união das entidades que estão promovendo esse evento, É interessante que a gente vê as entidades do Brasil inteiro, eventos do Brasil inteiro. Você não vê um evento estadual com a pujança que tem essa feira. Então, isso demonstra que o estado de Rondônia está conseguindo fazer a sua tarefa de casa, E isso é muito importante, porque a cabeça das pessoas que são os líderes hoje políticos no estado, que eu destaco o governador Marcos Rocha, o secretário de Cultura, o Luiz Paulo, consegue fazer com que haja um engajamento entre as instituições. E isso resulta também nesse sucesso, Então, realmente, eu até brinco, eu falo, rapaz, enquanto continuar tendo essa união, com certeza a gente só vai crescer, Então, na próxima eleição, é importante as pessoas, Pensa em votar em pessoas que falam em parceria, em união, sinergia, E tem que ter, cara, tem que parar com essas tretas, tá entendendo? A gente junto, independente do que você pensa, do que você escolhe, mas tem que se unir, Opiniões são importantes, Na diretoria da nossa associação, a gente teve esse cuidado, de colocar todo tipo de pensar. Porque quando tem vários tipos de pensar e você tem um denominador que consegue atingir a todos, que consegue unir a todos e ter fundamento para todos, com certeza isso vai errar menos. Então, eu acho que o Estado está de parabéns, As pessoas, os presidentes das instituições estão de parabéns e vamos torcer e rezar para que continue por muitos anos, porque com certeza isso é uma política boa.
E é uma política, né, que é policy, né? É uma política que atinge a produção, atinge o produtor, né? Tem muito produtor que às vezes não sabe o que está acontecendo. Você tá vendo que o robusto está ganhando nome, que está ganhando Tá meio mercado. de fora, né? Daí então, assim, a pessoa não sabe o que está acontecendo. É isso aqui, gente. Entendeu? Tem muita gente trabalhando num evento desse que passou por mais de 400 mãos tranquilamente, né? Obviamente não 400 pessoas trabalhando diretamente, mas um evento como esse passa por mais de 400 pessoas, porque não é pouco serviço. Juan, eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está nos acompanhando também. Uma coisa que eu achei super interessante é a questão do termo robustas amazônicos, né? Algo que já é de apresentações suas, né? Para quem ainda não conhece um pouquinho como é que foi essa evolução, vamos falar só de pandemia para cá, né? Que esse é um retrato muito interessante desse crescimento de exportação, a questão do termo robustas amazônicos, do trabalho que a cooperativa vem desenvolvendo. Se você puder falar um pouquinho. Sim, nós fizemos um estudo que é a evolução da citação do nome robusto amazônico em comparação com o gráfico de exportação. E é muito interessante que a curva é igual. Ela anda na mesma sintonia, né? Isso demonstra que quanto mais a gente cresce, mais a gente trabalha para as pessoas falarem sobre o robusto amazônico, mais cresce os negócios aqui no estado. Então muita gente volta a falar, gente, nada acontece por acaso, entendeu? Nós temos que criar, não tem o Eldorado, onde a pessoa não sabe que lá é bom, mas todo mundo quer ir para lá. Então a gente tem que criar esse Eldorado amazônico, né? E o café, ele é fundamental para criar esse Eldorado. Por isso que a gente não só trabalha aqui para o estado, mas nós estamos trabalhando na associação na Amazônia inteira. Nós estamos dando palestra, né, lá no Acre, no Amazonas, lá no Roraima, fomos agora recentemente, Mato Grosso. Então a ideia nossa é criar um hub de café mesmo, porque o mundo está mudando, né, muito rapidamente. Então o Rondônia hoje não é mais o final do Brasil. Na verdade, está sendo quase que o início, porque as novas rotas das ceras estão mudando muito rápidas. Então Rondônia está começando a ficar numa ponta que é meio que início, entendeu? Para um novo mundo, que é um novo mundo que é milhares de pessoas, né? Exato. Então, realmente, a gente tem que entender o que está acontecendo e é negócio. O nosso trabalho é voltado eu sou cafeicultor, então eu trabalho para mim poder ter mais abertura de mercado, fazer mais negócio, ter mais cliente, né? Você nunca pode colocar os ovos numa cesta só. Então, assim, você tem que ter diversificação de mercado. Então, eu trabalho para isso, né? Todo mundo da Cafeirão trabalha para isso, a nossa associação trabalha para isso, que é levar cada vez mais o nome Robusto Amazônico para o mundo, né? E buscar cada vez mais negócio para nossos produtores. Juan, e você, é interessante que vocês vêm fazendo na cooperativa, mas falando agora de você, pessoa, você dialoga com os pequenos, então você conhece a realidade ali dos pequenos, você vai nas propriedades, você conversa, tem essa questão da união da cooperativa, onde todo mundo troca informações, então você sabe o que acontece em uma ponta, e você esteve recentemente internacionalmente representando também Rondônia, os robustas, né? China, Londres, recebeu recentemente agora, né, o pessoal da Rússia. Então você tem um panorama muito interessante para saber assim, qual que é a maior dificuldade para o que está acontecendo nesse lado aqui chegar nisso aqui. O que precisa evoluir aqui no pequeno produtor? Justamente, a média da nossa associação é 3,42 hectares por família. Então não é de grande, na verdade, são de pequenas áreas com grandes produtores, porque o interessante é que os produtores que fazem parte da Cafeirão são todos produtores muito avançados em termos de pensar sobre o seu próprio negócio, né? Então você vê que são produtores, você pega a família Benta recebe mais de 2.000 pessoas na sua propriedade por mês, né? Vende, está todo feliz agora, comprou um caminhão, gente, 10 hectares, vive 5 famílias. E os caras, todo mundo tem carro, todo mundo tem sua casa, comprando caminhão, comprando estrutura, viajando de férias. Então, assim, isso é evolução, entendeu? Isso é algo assim que é o que a gente quer que toda propriedade tenha, entendeu? Vida digna, conforto, né? Viagem, conhecer o mundo, sabe? Eu acho que é isso que a gente espera do produtor, né? Você pega o João da Luz, olha o tanto que evoluiu, olha o tanto que tá crescendo, o MacGyver chegando na propriedade, casando, né? Com casa,
excelente para morar, um lugar bonito, sabe? Você chega lá, as crianças felizes. É isso que a gente quer, né? E a gente quer que isso se replique a todos os produtores. A gente não quer que o nosso produtor tenha uma vida miserável, a gente quer que as pessoas tenham uma vida digna, né? E para isso a gente precisa evoluir como produtores, como profissionais, né? E é isso que a gente tá dividindo o conhecimento de uns com os outros. É, né? Muito legal, por exemplo, tem muita coisa que o seu Ronaldo, por exemplo, da família Bento, que é um cara, né, muito centrado, eu dialogo muito com ele, para aprender com ele, entendeu? Ronaldo, como é que você lida com a família, né? Como é que você cuida aqui, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Eu acho que essa troca de conhecimento é muito importante para o desenvolvimento de todo mundo, né? Exato. Então, é cada um leva para outro. Você pega a Poli, olha a riqueza de conhecimento que a Poli tem, sabe? O Marcelo, você pega todas as pessoas, olha a riqueza de conhecimento, por que não podemos dividir de um com o outro, sabe? Eu acho que isso que é bacana, isso que engrandece, e isso está fazendo que a Caféron cresça cada vez mais, né? Olha aí o pessoal todo aí, olha o sucesso que tá, né? A gente tá, olha o resultado que tá, entendeu? Nós estamos indo agora, olha só para você ver, nós estamos saindo com esse evento agora, dia 25 agora, nós vamos estar recebendo pessoal de uma grande multinacional que não comprar mais café de Rondônia vai vir para cá para poder ver o que está acontecendo diante da comprovação científica do que nós estamos fazendo, porque ela não quer atrelar o nome dela a desmatamento, a trabalho análogo, essas coisas. Então ela sentiu confiança de voltar para Rondônia. Não posso falar ainda quem que é, mas né, é uma grande multinacional. Saindo aqui, nós vamos para o Acre. Dia 2 e 3 vão estar recebendo um grupo internacional de compradores de café, junto com a Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação. No dia 6, 7 e 8 estaremos na SIC, que é a Semana Internacional do Café, maior feira de café do Brasil. E é muito interessante que nós estaremos, inclusive, no salão principal. Né? Que bacana. Nós teremos mais de 6 agendas lá dentro. E saindo da SIC no dia 10, nós estaremos na COP, nas 3 áreas. Na Agrozone, Blue Zone e Green Zone. Então, assim, realmente é um monte de agenda que nós temos e a galera tá empenhada. Nós vamos em 10 para lá, né? Alugamos uma casa, porque tá caríssimo lá, né? Então alugamos uma casa, aí todo mundo ficar junto, porque tem esse espírito de companheirismo, assim, sabe? De cumplicidade, de fazer o que é certo, né? E, então, é o que muitas instituições às vezes pecam, né, Juan? Às vezes podemos citar várias aí, vem à mente aí, de instituições que nasceram, o propósito é interessante, é válido, porém, por conta dessas questões de um querer aparecer mais, briga de ego, acaba por fluir todo o trabalho que vocês vêm fazendo, realmente. É só elogios aí pela Caféron. Hoje, por exemplo, só um detalhe, sim, hoje o cerimonialista estava lá falando, né, Caféron, Juan, eu fui lá, eu falei, não fala meu nome. Fala o nome da instituição, entendeu? Aqui nós estamos todo mundo junto, todo mundo igual, né? Então, assim, foi dar palestra, vai a pessoa também da instituição. Não é só o Juan. Na verdade, as instituições são feitas de várias pessoas. Hoje agora, só virar a camisa aqui um pouquinho, que como Caféron, mas também, né, hoje dobrou o número de pessoas aqui. Eu cheguei na equipe e falei, gente, né, deu bom, né, não deu ruim, deu bom, né? Dobramos o número de pessoas. E aí? Vambora, entendeu? Todo mundo, assim. Então, assim, isso que é legal, porque todo mundo sente parte do negócio, todo mundo sente que tem o mesmo nível de visibilidade, de trabalho, né? E eu acho que é isso que é bacana, sabe? E eu tenho assim, uma palavra que eu trabalho muito o tempo todo. A partir do momento que o meu pessoal não interferir no meu coletivo, as coisas vão continuar dando certo. Então, é o tempo todo. Isso aqui é pro meu pessoal, isso aqui é o coletivo. Então eu fico trabalhando, né, as minhas situações humanas, né? O ego, a raiva, toda essa parte humana eu trabalho para que eu tenha equilíbrio e que eu consiga deixar todo mundo em equilíbrio, entendeu? Talvez é mais difícil que a parte técnica, né? De saber você tem que ser muito mais psicólogo, psiquiatra e pastor e padre e tudo, entendeu? Para poder... Porque é uma sociedade, né? Então você tem que trabalhar, né? Por exemplo, aqui, o nosso negócio não é político. Nosso negócio é da produção. Segmento, então, é segmento da produção. Então, o Juan não é político. O Juan é da produção. Mas ele faz política através de políticos bons, entendeu? E eu deixo muito bem claro a linha linear aqui, ó. Daqui pra cá, eu não vou. Porque aqui é uma questão política. Eu não faço. Meu negócio é daqui pra cá, entendeu? Tudo que beneficia A e também beneficia B, né? É então, isso aí. Eu falei, ganha a parte política,
que eu faça parte empresarial, né? Esse que é o... As pessoas têm que entender o papel de cada um, não tem que ficar misturando os papéis, sabe? Então, acho que é isso que a gente tem que trabalhar, porque daí todo mundo, né, vai ter o ônus e o bônus do seu trabalho, entendeu? Exato. Juan, caminhando já para o encerramento, mas tem uma coisa que eu ainda quero que você fale, que vocês são referência também na questão de adoção de tecnologias, né? Que a gente falava lá na Rondônia Rural Show, me lembro muito bem do seu Calixto, né? Falando sobre... Eu apresentei um recorte lá da questão do IBGE que tinha muita êxodo rural, porém agora com a adoção de tecnologias, essa pequena propriedade rentabilizando cada vez mais, você citou o exemplo dos Bento, os filhos querem continuar ali, não querem mais ir embora fazer faculdade, morar fora, né? Então, muito disso, dessa questão de capitalizar a propriedade, passa por você ser mais eficiente, fazer mais com menos, diminuir custo, aumentar a receita, e vocês fazem isso muito bem com a adoção de tecnologias. Vocês são pioneiros muitas vezes, já conversei com algumas lojas de máquina aí que sempre cita, fala, rapaz, e tem o pessoal lá do Cacau Selva Park e tal, do café lá, que a gente é cliente nosso. Então vocês sempre estão antenados ao que dá para fazer, testar também, né, Juan? Sim. Que muitas vezes você precisa testar, às vezes não encaixa na propriedade. Queria que você falasse um pouquinho, caminhando para o final, essa questão de adoção de tecnologia para cada vez mais capitalizar, fugiu o termo agora? Capitanear, né? Isso, exatamente. Mas como um meio também de você, como você é um expoente, os pequenos produtores... Sim. Olharem, né, como exemplo também para uma grande propriedade. Essa sua pergunta, eu acho que é o ponto-chave do dia de hoje também. As palestras que estão tendo hoje, a gente teve o cuidado de pegar palestras voltadas à tecnologia. Exato. Então, tecnologia de irrigação, tecnologia de micro-organismos, entendeu? Tecnologia sensorial e registro. Registro de marca. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha o tempo todo de forma estratégica, né? E o que é interessante, quando você começa a trabalhar com café especial, é a mesma coisa você pegar um carro e botar numa competição, entendeu? Então você tem que estar o tempo todo olhando pro desenvolvimento, né? É P&D o tempo todo, entendeu? Então, assim, você não pode parar, né? Então, porque o café é pé no acelerador, freio o tempo todo, assim, sabe? Então, por exemplo, esse ano é um ano que é muito crítico para quem trabalha com café especial, porque as brocas estão afloradas, entendeu? Então, as brocas estão animadinhas, né? Esse ano, por causa da temperatura, umidade e a colheita, juntou a colheita, o café maduro junto com a florada. Então, não teve um vazio sanitário. As brocas já saíram de um para o outro, entendeu? Então, o que acontece? Eu, como produtor de café especial, eu fui vendo que tem muitos produtores que desanimam, né, do café especial por não conseguir tecnologia suficiente para poder manter nisso, entendeu? Então, o que eu estou estudando? Por exemplo, na minha propriedade aqui, né, junto com meus mais 4 irmãos, né, a gente trabalhando junto, é muito interessante que a gente já está adotando, né, nós estamos com uma fábrica de compostagem, porque só a adubação química não segura, né, toda a produção. A gente já está com a fábrica de compostagem, a gente está com a biofábrica em parceria com o Michel, né? É engraçado que nós formamos em biologia 2009 para 2010 e hoje o mais aflorado é a biologia agora, né? Caramba. Então, olha só para você ver, 15 anos atrás, agora que o negócio tá, né, voltou pesadíssimo, né? Então nós estamos com a fábrica de uma biofábrica, fabricando metarrios, tricoderma, bovéria, né? Agora estamos fazendo algumas bactérias também. Então tudo isso daí é devido ao quê? Eu tenho que ter uma planta altamente sadia, com alta produtividade, para ela expressar alta qualidade. Então tudo tem que estar muito em equilíbrio. Alinhado. Entendeu? E aí, como fazer isso? Né? Que é o pulo do gato, né? E é o que está demandando altas tecnologias. E é interessante que o Rondônia tem a maior produtividade de café do mundo, que é 68 sacos por hectare de média. Então, realmente, não tem outro lugar que tenha uma produtividade tão alta assim, em termos estadual, sabe? Então, realmente, o Rondônia avançou muito, isso é diante da tecnologia, e a gente agradece a todos os produtores que fizeram esses clones maravilhosos, né? Embrapa e tudo mais, porque a gente tem o melhor material genético do mundo. A gente só precisa fazer com que esse material genético possa expressar o seu máximo de produtividade e qualidade. E para isso, eu tenho que ser o máximo de produtor, né, sustentável, que pensa em tecnologia, que vai dar as condições necessárias para que essa planta possa florar, entendeu? Então, esse que é o papel nosso e a gente discute isso diariamente, né? Hoje, para você ter ideia, o maior
assunto que nós estamos fazendo é temperatura nas lavouras. Temperatura nas lavouras, porque a temperatura impacta a abertura do botão floral, impacta pegamento, impacta a produtividade e qualidade. Né? Por exemplo, se o sol estiver muito quente, ele escalda os frutos, então eu preciso de uma lavoura mais ereta, né? Então talvez o número de haste vai impactar nisso. Então é muita variável, porque, e olha só que interessante, 55% do sucesso produtivo de um produtor, de uma lavoura, é ligado ao meio ambiente. 55%. A gente só detém de manipular 45%. Então, se eu não fizer bem esses 45%, aqueles 55% ele pode impactar muito ou pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo. Irrigação. 55% é chuva, né? Do sucesso. Se eu botar irrigação, eu consigo mensurar um pouco isso? Entendeu? Exato. E aí, isso daí é um exemplo que eu tô dando, mas agora imagina, né, na parte de adubação, na parte de manejo, na parte de stand de plantas. Né, hoje eu entro dentro da minha lavoura, eu fico olhando pra planta lá, assim, com a trena. Eu vou lá e vejo que eu quero ela retinha. Se ela tá abrindo, né, um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Então, por que ela tá abrindo? Pra buscar sol. Então, eu tenho que medir pra poder saber que com essa tecnologia que eu tenho, qual o espaçamento necessário que eu deva plantar meu café para ele poder continuar retinho. Porque se o café tá retinho, a copa dele sempre vai proteger os seus frutos embaixo. Então esses frutos embaixo não vai ter sol batendo neles. Se não tiver sol batendo neles, não vai dar escaldadura. Então ele vai ter mais qualidade. E isso impacta a minha xícara, entendeu? Então é muito legal esse negócio, viu? Porque eu vou falar com você, o café ele me desafia tanto que eu tô apaixonado pelo café, assim, né? E olha que o meu negócio é turismo, né? Então, né, meu negócio principal é turismo, mas o café hoje já se tornou agora, hoje o principal, não só meu, mas meus irmãos também, porque a gente vê que tem um crescimento muito grande. Nós estamos muito bem posicionados no mundo da cafeicultura. Juan, queria agradecer pela sua disponibilidade. A gente viu desde amanhã, desde ontem, né, o quanto que promover um evento assim, né? A gente sabe que passa pela organização aqui do Cacoal Selva Park, e aí você, como Cacoal Selva Park, também tem a parte da Caferon, o produtor, então precisa... várias camisas, várias camisas tem que colocar. E aí acaba sendo muito requisitado, mas eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade, o tempinho que você tirou para conversar aqui no Momento Chave Podcast, e a câmera tá à vontade ali para você fazer suas considerações finais. Desculpa se eu não consegui formatar bem as ideias, é porque a cabeça está pensando aqui em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui procurando aqui já. Mas realmente, né, eu na verdade, eu só tenho que agradecer hoje, porque eu estou muito feliz, né, com tudo que está acontecendo. Né, é muito gostoso você preparar um evento, fazer um marketing de um dia e meio, O meu irmão tá ali com o olho chega a dar roxo, assim, porque o Igor cuida da parte de marketing. E é muito interessante, tipo assim, Igor, você tem que acelerar, o evento. Nós temos um dia e meio. Ele falou, cara, você quer que eu faça milagre? Né? Eu falei, bicho, se vira. Né? Daí, hoje cedo, começou a chegar gente. Deu, corta. É muita gente. Deve quantidade, né? Eu falei, corta. Ele chegou aqui hoje com o olho assim, tudo... A gente brincando, né? Mas realmente, quanto mais produtor vir e poder beber disso que está acontecendo, nos deixa cada vez mais felizes. E eu só tenho a agradecer, né, a todos os parceiros, aqui eu destaco vocês, né? E destaco a todas as instituições que estão junto com a gente, né? Exato. Para vocês que acompanharam mais esse episódio aqui com o Juan, né? Figuraça sensacional, o Juan de um conhecimento e de uma humildade e também um carisma sensacional. Quem conhece o Juan sabe disso. O gordinho é feliz, né, gente? Ele come, né? Ele fica feliz, entendeu? Ele não tem estresse, entendeu? Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao apoio das empresas parceiras aqui do Momento Chave Podcast, edição com café. Agradecer a Expertise Investimentos, a Geagro, representante da Budni, a Credit Sudoeste, a Inova PEC Pulverização e também o escritório de advocacia Colonial Entity. Fiquem ligados aí nas redes sociais do Momento Chave Podcast para os próximos conteúdos.